Hoje eu vou estar falando sobre alguns assuntos que dá para sentir e ver que Jesus tem um amor incondicional por cada um de nós. Jesus se importa com cada um de nós. Ele não se importa com a nossa aparência, mas sim na fé que nós temos que ter nele. Então, tem um versículo que fala que Jesus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso se passa em João 3,16, que esclarecendo melhor que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Com esse versículo nós conseguimos entender que Jesus amou o próximo, que somos o mundo, que o mundo significa que nós somos gananciosos e pecadores. Mas quando Jesus veio, Ele limpou nossos pecados. Agora não precisa mais ir numa tenda e só os sacerdotes falarem com Deus. Agora, aonde você estiver, aqui na igreja, na sua casa, no seu quarto, você pode estar falando com Deus. Outro assunto que eu vou estar falando aqui é que Jesus é o nosso pastor e nós somos as ovelhas dele. E Ele nunca nos abandonará. Se a gente se perder no caminhar, Jesus sempre vai estar buscando a gente e levando para o rebanho de novo, para ficar junto. Por isso que nós devemos sempre estar mais perto dele. Porque quando nós estamos longe, o mal pode tocar na gente. Mas o mal sabe que quando nós estamos com Jesus, não tem como o mal tocar na gente, porque ele sabe que Jesus é bem mais poderoso que eles. Abram a Bíblia de vocês em João 10:11, que diz que eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse versículo nós conseguimos entender que Jesus é o nosso pastor e ele sempre vai estar cuidando da gente. Não importa onde a gente estiver, se a gente estiver em qualquer lugar, ele vai estar do nosso lado, sempre cuidando da gente. E outro assunto que eu vou estar falando aqui é que Jesus é o nosso caminho. Porque tem um versículo que diz que é João 14:6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse versículo nós conseguimos saber que Jesus é o nosso caminho e a gente sempre tem que estar sempre nesse caminho, porque esse caminho é o único caminho que tem luz, porque Jesus sempre vai estar iluminando nosso caminhar e Ele é a verdade, porque Ele sempre vai estar sendo verdadeiro com a gente, mas de um jeito que ajude a gente, não que atrapalhe. E a vida é porque quando Jesus entregou sua vida, e se a gente entregar a nossa vida para Ele, Ele vai plantando uma semente, ela vai crescendo cada dia mais, e com isso nós conseguimos saber que se Ele plantou uma semente, se ela crescer, a gente vai colher bons frutos ou maus frutos, porque Jesus é amoroso, tem um amor incondicional, mas Ele também é justo. E a vida, tem outra parte da vida que fala aqui, que Ele é a vida nossa, porque quando a gente começa a viver não por nós, mas sim por Ele, para Ele, ninguém consegue nos deter. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa frase que está nesse versículo é que quando a gente estiver indo para o céu, Ele vai sempre estar nos indicando aonde nós vamos ir. Porque, que nem eu disse, o que a gente plantar, a gente vai colher. Se a gente fazer mal escolhas, a gente vai plantar algo ruim. Mas se a gente fizer boas escolhas, a gente vai plantar algo bom. Vai colher algo bom. E por isso que Jesus sempre vai estar
aconselhando nós para tentar ter mais escolhas boas. E tem outro assunto que eu vou estar falando aqui, é que Jesus não se importa como você foi ou como você é, mas sim como você viverá com Ele. Porque não importa como você foi, tipo, você xingava, você fazia as coisas, Jesus não se importa mais com isso. Ele vai se importar com o seu futuro, que é com Ele. Porque quando a gente anda com Ele, o mal não consegue nos tocar nem nos selar. E por isso que é impressionante que fala que Jesus não se importa com a sua aparência também. Porque Ele se importa mais com você viverá para Ele, por Ele e para Ele. E com isso a gente consegue entender que sempre que a gente estiver com Ele, nada poderá nos deter. A gente vai muito mais alto. É igual algumas coisas que eu vi esses dias, que a nossa vida é tipo um arco e flecha. Porque primeiro nós temos que ir para trás, para depois ir para frente, para ser lançado longe. E outro assunto que eu vou estar falando aqui é que você tem que ter atitude para conseguir ser uma boa pessoa. Não adianta você falar que eu vou mudar de vida, eu vou parar de xingar, vou parar de fazer coisas erradas, mas não ter atitude, porque você tem que saber que você tem que ter atitude para conseguir ir mais longe. Porque como você vai querer ser a partir de agora. Porque você fala uma coisa e não faz, daí não vai adiantar de nada. Então, por isso que a gente tem que ter atitude, falar e cumprir, por causa que se a gente ficar só falando e não ter atitude, isso não vai mudar de nada na nossa vida. O meu pai, ele era do mundo, mas ele se converteu e agora é da igreja. E com isso nós podemos saber que meu pai teve a atitude de tentar mudar de vida e ele conseguiu. E o fruto dele foi a minha família, que sou eu, meu irmão, minha irmã e minha mãe.